Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativa Antagonista, fato do dia. Supremo deve ou não descriminalizar a maconha? Você já sabe como é que funciona aqui, né? A gente faz esse programa muito para se divertir. Esse julgamento é sobre o artigo 28 da Lei Antidrogas de 2006. Antigo, né? Esse negócio chegou no STF em 2011, vindo da Justiça de Diadema, interior aqui de São Paulo. O que acontece, vamos dizer, lá em 2006 na Lei Antidrogas? Esse artigo 28 dela, ele fala o seguinte, a droga que a pessoa tem para consumo pessoal não é um crime. O crime é a droga que a pessoa tem para um uso criminoso, para venda, enfim. Só que qual é o parâmetro para você saber se alguém é um usuário ou se alguém é um traficante? É uma coisa bem difícil, vamos falar a verdade, porque a gente geralmente vê medições sendo feitas com relação a quanto é o volume de droga que a pessoa tem, mas nada impede, sei lá, que um pequeno traficante ou que esses traficantezinhos que vendem droga em festa tenham pequenas quantidades. Qual que é a quantidade exata? É difícil, né? É um tema espinhoso e a lei ela não veio com nenhuma explicação. Então aí, o que tem regido? É de acordo com a cara do freguês. Então assim, tem caso absurdo, assim, anedótico até, de gente que tá com tijolo de cocaína, é consumo pessoal. Tem aí um monte, vocês podem pesquisar um monte, que fica todo mundo, mas meu Deus! E ao mesmo tempo, tem gente como o cidadão que recorreu nesse caso, que tá um tempão presa por causa de uma quantia muito pequena, no caso dele, de maconha. E aí isso chega em 2011 ao STF, foi andando ali. Em 2015, o ministro Teori Zavascki, lembram dele? Aquele que morreu no acidente de avião, ele pediu vista deste processo. Peço vista, senhor presidente. Pois não. Após o voto do ministro relator Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin e o ministro Roberto Barroso, que davam provimento aos recursos de forma diversa, pediu vista ao ministro Teori Zavascki. Está encerrada a sessão, agradeço a presença e a colaboração de todos. Aí o ministro Alexandre de Moraes, quando assume, herda todos os processos dele e resolve levar essa questão da descriminalização da maconha ao plenário agora. Ela já tinha 4 votos que eram todos favoráveis ali. E aí o ministro Alexandre de Moraes fez um estudo grande, ele apresentou um voto que tem um estudo grande de todas as apreensões de drogas no Brasil durante um determinado período. Ele entende, ele gosta dessa matéria, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. E aí ele chegou numa conta aqui, gente, que seria, não seria crime o porte de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Aí, você tá com a votação ali, todo mundo, até agora, 5 votos indo a favor. O ministro Barroso, ele diverge um pouco, ele diz que tinha que ser só até 21 gramas de maconha e 6 pés de maconha fêmea, que aliás eu descobri que maconha tem macho e fêmea. Agora, nem vou entrar muito nesse tema antes que vocês me façam aquela pergunta maldita. Mas enfim, ele tá lá com 21 gramas, o outro com 60 gramas e não sei quantas plantas em casa que seriam definidos até que o Congresso Nacional legisle sobre o assunto. E aí veio o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, e foi o único a divergir, dizer que não, isso aqui está contra a lei antidrogas e não vai liberar nada. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Assim, diante do exposto, respeitando os entendimentos em sentido contrário,
nego o provimento ao recurso extraordinário. E aí o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, pediu vista desse processo. E agora ele não tem data para voltar ao plenário. Ele pode voltar amanhã, ele pode voltar, como a gente viu agora, depois de 8 anos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já se pronunciou sobre esse processo específico. Ele disse que é uma competência do Congresso Nacional fazer esse julgamento. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, e hoje, a minha opinião, eu acho que vai te surpreender. Daqui a pouquinho vamos ver o resultado. Será que vocês vão escolher primeiro o quê? Esquerda ou direita hoje? A esquerda tá vencendo de goleada aqui nesse antagonista, hein? E vamos à opinião da direita. Esse julgamento que está trazendo mais uma vez uma decisão ao arrepio da lei, que favorece o crime organizado, nesse caso específico ainda, o que é pior, mostra como a gente realmente está vivendo a ditadura da toga. É a ditadura da toga que faz o que quer, que cria regra, que cria lei nova, que legisla, aí não tem Congresso Nacional, o Congresso Nacional reclama, diz que é função dele legislar, mas é isso. O STF agora é tipo uma monarquia que está dominando o Brasil. E nesse caso da liberação das drogas, não podia ser diferente. E assim, é muito sintomático que a gente veja só determinado setor do pensamento ser sempre atendido. Eu não vou aliviar, não. Tudo que é pauta de maconheiro progressista que acorda 11 horas da manhã, vira a prioridade nacional. É pauta de maconheiro progressista isso. Ele quer o quê? Ele quer comprar a droga dele lá em paz para ele se drogar, levar a vida devassa que ele leva, e aí ninguém pode falar nada. E para isso a gente tem um país rendido ao crime organizado. A gente tem jovens que só veem no crime organizado uma saída para a vida deles, essa tentação num país tão pobre, que fica ali esses criminosos arregimentando gente, crime organizado aterrorizando cidades no interior, e essa leniência. E, aliás, estão se danando pro povo, porque a gente sabe que os maconheiros progressistas querem é maconha. O que eles querem? Maconha e poder não ter regra nenhuma na vida. Pergunta para o povo brasileiro se o povo brasileiro aceita a liberação de droga. Pergunta se mãe de drogado aceita a liberação de droga. Pergunta se quem lida nas igrejas com tratamento de drogado aceita a liberação de droga. Quem aceita a liberação de droga é gente ou que não tem moral, ou que não tem contato com o drama humano de quem está preso no universo da droga. E aqui ainda tem um outro capítulo que é mais perverso, que é a leniência da justiça com tudo que se refere à droga. Quantos traficantes a gente vê aí nos tribunais superiores sendo soltos por justificativas assim completamente estapafúrdias? Ah, não podia fazer a busca e apreensão no cara porque suspeitou do cara que o cara estava nervoso, isso é racismo, aí fez a busca e apreensão. Tinha 200 quilos de maconha. Ah, não pode, essa prova não vale. Faz o quê? Devolve a maconha? A justiça é muito leniente quando trata de droga, porque assim, espero que nunca tenha a mesma experiência de quem tem filho drogado. Mas se tiver, tem dinheiro para pagar o tratamento, ao contrário da maioria do povo brasileiro. Essa gente que julga essas coisas, maconha para todo mundo, nunca foi pegar um filho drogado na Cracolândia no meio da noite. Pergunta para essa mãe que vai lá desesperada atrás do filho se ela acha legal que pauta de maconheiro vire a prioridade do país.
infelizmente está virando. Olha, hoje o ministro André Mendonça, que é evangélico, que é um homem de fé, que conhece o trabalho das igrejas evangélicas contra as drogas, pediu vista desse processo que já tem votos indecentes a favor de descriminalizar o arrepio da lei. Mais uma prova da ditadura da toga. Ele pediu vista e eu espero que ele traga uma bela de uma resposta para colocar as coisas no lugar. Se acha que pauta de maconheiro progressista é prioridade, esses maconheiros que vão no Congresso Nacional tentar fazer a lei deles. Mas ali, onde se depende de voto popular, ninguém ouve essa gente. Só ouve essa gente quem tem cargo vitalício, quem não tá nem aí pro povo. Eu estou esperando a reversão disso e você pressione também. Oi, o Zanin votou contra, né? Advogado do Lula votou contra. Eu não quis valorizar, assim, né? Porque é um tapa na cara da sociedade esse homem tá lá. Mas assim, viva Piracicaba, né? Viva o agro. A gente tá até fazendo Z na internet já. Vamos então à opinião da esquerda. A guerra às drogas, que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, aqui no Brasil tem sido a grande desculpa para o genocídio do povo preto. Ela vem do nosso racismo estrutural e as elites tentam usar essa desculpa moralista da guerra às drogas exatamente para poder manter o povo preto na senzala. E diz que não é por preconceito, que não é o racismo estrutural, que não é o racismo deles. Que esse genocídio que tem sido promovido sistematicamente com a desculpa de combate às drogas, ele não tem nada a ver com racismo. Estamos diante de um genocídio. Vocês vejam quantas crianças acabam morrendo nessa guerra insana contra as drogas que a gente não está vencendo. Vocês vejam a Cracolândia. O que já se fez lá? Já se fez de tudo. Já até se derrubou casa com gente dentro na Cracolândia, já que o pobre que está ali, para aquela elite, né, para aquele prefeito neoliberal, pouco interessava, derruba a casa com a pessoa dentro mesmo. É desse lugar de pensamento que vem essa ideia estapafúrdia de criminalizar as drogas. É algo que já deu errado. E com relação à maconha, não tem nem o que dizer. Tem aí um monte de documentário na Netflix para você ver que a legalização da maconha é algo para garantir mercado de outras indústrias que conseguiram ter mais poder nessa lógica neoliberal. Ela não tem nada a ver com saúde. Se você for ver o bem que a maconha faz em todos os produtos que podem ser consumidos, e até como droga, como uma droga recreativa, não vou te dizer que faz bem, mas é menos mal do que álcool e do que cigarro, que são liberados. Então não tem sentido nenhum manter essa proibição. E já está na lei que para consumo próprio não pode ser proibido. O Supremo Tribunal Federal tem de liberar isso com urgência. Agora, caiu na mão lá do ministro terrivelmente evangélico, né? Que vai querer ficar com isso para manter a sua postura moralista, retrógrada, de fundamentalista religioso, que é contra a legalização das drogas, sem pensar nas consequências, sem pensar no povo preto que está morrendo nas periferias desse país. É diante disso que a gente está. É preciso pressionar para que o ministro André Mendonça devolva esse julgamento urgentemente e a gente possa finalmente ter uma decisão sobre esse tema. Já que o Congresso Nacional parece que não tem coragem. A gente viu que já deu certo a liberação da maconha, se criou todo um mercado hemp. Aliás, daqui do Brasil tem gente que investe no mercado hemp internacional. Você veja a experiência já antiga de Amsterdã, você veja o nosso vizinho aqui, o Uruguai.
Não se faz por quê? Porque o Congresso é um Congresso conservador, lotado de bolsonarista e com a bancada evangélica embarcada ali. São essas forças do atraso que estão se mancomunando para manter esse estado de coisas. Eu espero que você também ajude a pressionar para que a gente mude isso. Oi? O Zanin votou contra? Um erro, né, que o ministro cometeu. Aliás, olha, muito francamente falando, eu sempre fui contra a indicação do ministro Zanin pelo presidente Lula, porque eu queria que a vaga fosse de uma mulher negra. O Zanin não é genocida do povo preto, o presidente Lula também não, eu não tinha como imaginar isso. Vamos agora à minha opinião, que você vai ler de uma forma mais aprofundada na minha coluna diária aqui no Antagonista. A minha opinião é que poucas coisas são mais divertidas do que ver Lula afetivo fingindo que tá indignado com a decisão do Zanin. É um pessoal que chama de genocida do povo preto, até senhora evangélica que é contra não só a legalização, mas o uso da droga. Ela vira genocida do povo preto. Pro Zanin e pro Lula, ai, é um erro. Ai, não devia. Ai, eu sempre avisei. Eu tô achando muito divertido ver isso o dia inteiro. Você não esqueça, porque quando você vê esse pessoal batendo no peito para falar isso, falar aquilo, ó, é tudo balela para posar em rede social. Não pode ver um político que se agacha. O Rei Sol, então, Rei Sol não erra. Rei Sol não erra, apadrinhado do Rei Sol também, ele faz um errinho, mas não é genocídio do povo preto. Eu acho maravilhoso isso. Acho maravilhoso, tô achando maravilhoso a galera bolsonarista mandando pra mim, vamos fazer o Z. Gente, o Brasil não tem a mínima vergonha na cara, né? Ainda bem que sextou. Com relação às drogas, qual é a minha opinião? Filosoficamente, eu sou favorável à legalização das drogas. Filosoficamente. Porque eu entendo que se a pessoa quer se destruir, deixa ela se destruir. Dane-se. Ela quer pagar para se destruir? Ó, beleza. Filosoficamente. Na prática, no Brasil, eu não entendo que dá para você legalizar drogas sem você ver a questão das fronteiras e de como essa questão está sendo gerida em todos os países com os quais a gente tem fronteira. Uma coisa é o Uruguai, desse tamanho, o Uruguai é menor que São Paulo. Ele legaliza ali. Ele tem um polo consumidor muito pequeno. Ele faz fronteira com poucos países. É diferente da gente que tem fronteira com a América Latina praticamente inteira. A gente tem fronteira com todos os países produtores e um mercado consumidor gigantesco. Qual seria o efeito de legalizar sem esses outros países legalizarem? Porque uma coisa é você ter um mercado legal para todo mundo na região. A outra coisa é nós vamos ficar legalizados e eles vão trazer os contrabandos, o tráfico de droga deles para nós. E existe também a questão do crime organizado brasileiro, de como que isso vai ser gerido, de qual é o plano, se vai ser, amanhã tá legalizado, ou se não. Eu, neste momento, não entendo que existam condições para a legalização. E sou mais contrária ainda ao STF querer fazer isso. Principalmente nesse momento em que a gente tivemos recentemente, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, essa explosão do crime organizado, matando aí gente. A gente teve confrontos com policiais em que morreram dezenas de pessoas no Brasil. É o momento para trazer a julgamento uma ação que estava lá com pedido de vista há 8 anos? Precisa trazer agora? Porque ela foi trazida na boca lá dos tiroteios.
E mais, é competência do Supremo Tribunal Federal legislar sobre isso? Eu digo porque é problemático que as pessoas fiquem falando tanto das decisões da justiça de uma maneira tão emocional. E quanto mais a justiça vai entrando na ala do legislativo, mais emocionadas as pessoas vão ficando com relação a isso. E isso não é bom pra gente. Mas enfim. Eu tô até lendo aqui o que tem mais na minha coluna, mas eu vou deixar para você ler a coluna mesmo, no antagonista. Quero saber também qual é a sua opinião sobre essa questão, para a gente evoluir o debate, sair desses clichês de direita e de esquerda. Hoje sextou, eu só tenho a agradecer essa semana gloriosa de estreia que eu passei com você aqui. Eu espero que a gente continue se divertindo bastante como narrativas antagonistas. Um ótimo final de semana para você e para sua família. A gente volta na próxima segunda.